Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. Não tem nada de novo. Todas essas acusações protestantes não tem nada de novo. Já foi refutado pela igreja. Já foi refutado pelos pais apostólicos. Simples, entendeu? A Bíblia é nossa. Logo nós a interpretamos. Mentiras, pastor Rodrigo Mocelinho. Aqui eu acho que ele está usando o vídeo do padre Paulo Ricardo. Olha só. Simples, pô. Tinha protestantismo? Tinha Bíblia protestante? Não. Surgiu em 1517. Já havia a Igreja Católica, já havia a tradução da Bíblia. Já havia definido pelo Concílio de Roma. Simples, 1382, São Damas, São Jerônimo. Então, meu irmão, simples. Cano, Velho Testamento, cano judaico, já sabemos que foi confiado aos judeus. A Septuaginta é uma compilação do cano judaico. A Septuaginta, né? Mas com uma observação, os judeus tiraram os 7 livros. E a Septuaginta continuou, os 7 livros. Que os apóstolos usavam a Septuaginta. Mas, para nós, o que interessa é o cano do Novo Testamento, o 27 livros. Vem dos judeus? Vem do protestantismo? Vem da onde? Qual é a fonte? Aí é meio difícil, né? Para o protestantismo é difícil aceitar isso. A diferença fundamental entre católicos e protestantes não tem a ver com a imagem. Isso é uma consequência já da grande diferença que nós possuímos. A fonte última de autoridade. Para nós é a Bíblia. Para a Igreja Católica é o magistério na pessoa do Papa. Ou seja, para o protestante a fonte final e máxima de autoridade é Deus, por meio de sua palavra. Já a fonte final de autoridade para a Igreja Católica são homens. Hoje eu quero refutar a ideia sempre semeada pelos católicos. A Igreja é maior do que a Bíblia? Não. Ah, mas a autoridade... Claro que foi dada autoridade ao pastor universal, que é o Papa. Por quê? Que tem a função de fazer a ponte, de ligar e desligar. A Bíblia, cano do Novo Testamento, vem do magistério. Como, por exemplo, da pregação oral, transmitida pelos apóstolos, com a ensinamento e instrução do Senhor Jesus Cristo e a instrução do Espírito Santo. E Paulo fala, segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição. Que tradição apostólica você tem o Novo Testamento. Os 27 livros. Confiado à igreja. Pregado pela igreja. O Velho Testamento foi confiado aos judeus. Foi dado a desaparecer. Certo? Ah, mas a Bíblia é o único veículo, regra de fé. Não, meu irmão. Tem um magistério que interpreta a Escritura. Porque a Escritura vem desse magistério. A pregação oral, primeiro os apóstolos pregaram e depois escreveram. Vamos ver a ideia do Mocelin, né? Que a Bíblia, pois a igreja gerou a Bíblia, sendo assim, a interpretação da igreja é sempre a correta. Bora lá dar 4 motivos para refutar esse argumento falacioso da Igreja Católica. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Antes de refutar as ideias da Igreja Católica, vale a pena mostrar a crença católica. O Catecismo Católico, no parágrafo 80, a gente vê o seguinte: tradição e Bíblia estão em pé de igualdade. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si. Com efeito, ambas, fluindo da mesma fonte divina, constituem de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo, e, por sua vez, a Sagrada Tradição transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que estes, pela luz do Espírito de verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação, donde se segue que a Igreja, a qual está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual devoção e reverência. Estão unidas, têm a mesma fonte divina e devem ser recebidas com igual
devoção. Mas como você notou, não é apenas que a tradição católica tem o mesmo peso da Bíblia, mas cabe à Igreja Católica o direito de interpretá-la. Afinal, ela gerou a Bíblia, portanto, ela é maior do que a Bíblia, dizem os católicos. Mas... Não. Aonde você leu isso que diz o católico? Você acabou de ler os documentos da igreja, meu querido. Parágrafo 80. A igreja diz, o magistério diz que a Bíblia não está acima do magistério. O magistério não está acima da Bíblia. Oh, esse outro espírito que inspira esses caras. Misericórdia. 2 Coríntios 4. Parágrafo 80. Ó. Não sei até onde ele foi, né? Olha só. Parágrafo 80. Ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas, ó, em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina foram, de certo modo, um só todo, e tendo para mesmo fim, tanto uma como a outra, torna-se presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos, ó, Mateus 28, 20. Olha só, momento nenhum nós católicos tá falando que a Bíblia está acima da igreja. A Bíblia está acima da tradição. A Bíblia está acima do magistério. A Bíblia está acima do papado. Não, meu irmão. É uma mentira sua. Olha só que texto, continuando ainda. Você continuou o texto, parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, por ser redigida sob a moção do Espírito Santo. Ó. Olha só. Redigida, escrita, transmitida, pregada, anunciada pelo Espírito Santo, pela igreja, pela mesma fonte. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Quem começou a pregar? Pedro. O mesmo Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2 está sobre a vida de Pedro, pregando. Sobre a igreja. Sobre o sucessor dos apóstolos. Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Como vem o Novo Testamento? Através do Espírito Santo. Através da pregação dos apóstolos, por inspiração do Espírito Santo. João 16, 13. Quando a Sagrada Tradição... Por isso que vocês odeiam o catecismo, pô. É nisso que nós acreditamos. E ponto final. Esquece, não acreditamos em outra doutrina, outro fundamento, outra visão. Nós cremos nisso. Ó, quanto a Sagrada Transmissão, ela transmite integralmente ao sucessor dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Evangelho do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conserve, exponha e difunda. Olha só, cara, o catecismo é riquíssimo, o cara vai acrescentar coisa ainda. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiada a transmissão, olha só, a igreja, certo? A interpretação da revelação não deveria ser certeira, não deriva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Somente a Sagrada Escritura, por isso, ambos deve ser aceita e venerada como igual sentimento de piedade e reverência. Olha só. Venerada. Do mesmo jeito que a igreja é venerada e amada. Olha só, Efésios 3:10, a divina verdade estabelecerá conhecido não pela Escritura, pela igreja. Da qual sua resulta que a igreja, 82, ó, a qual estão confiada a transmissão e a interpretação da revelação. Olha só. E você lê isso e continua sendo um herege. Não deriva sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Somente da Sagrada Escritura, por isso ambos devem ser aceita e venerado como igual sentimento de piedade e revelação. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos, 83, ó. E transmite o que este recebem do ensinamento e do exemplo de Jesus Cristo. Olha só, 83, certo? Jesus Cristo, o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Olha só.
83, certo? Dela é preciso distinguir a tradição teológica disciplinares e litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo na igreja local, constituem ela formam particulares sobre a quais a grande tradição recebeu essa expressão adaptada aos diversos lugares e a diversas épocas. À luz da grande tradição, ela pode ser mantida, modificada ou mesmo abandonada sob a guia do magistério da igreja. Olha só que interessante, pô. A tradição não está acima da escritura. O magistério não está acima da escritura. A escritura não está acima da tradição. A escritura não está acima do magistério. Porque ambos, Mocelin, são uma mesma fonte. A mesma fonte. Vocês não têm essa fonte. Porque vocês se apartaram dessa fonte. Ficando só com a fonte da igreja. A Sagrada Escritura. Renegando, desprezando a tradição magistério. Errante. Porque o Espírito Santo, sobre a visão do magistério, inspirou pessoas, os apóstolos, que são católicos, a escrever o Novo Testamento. A pregação oral, depois a escrita, transmitida por quem? Nada menos, nada mais pelo magistério. Porque os apóstolos são membro, corpo do magistério. Que faz parte do corpo místico de Cristo. Que está toda a verdade. Está todos os dons, como diz 1 Coríntios ali em São Paulo. Todos os dons. Olha só que interessante, pô. Aí você tem cara de pau falar isso ainda. Toma couro. Até uma pode de vídeo dele aqui que eu vou fazer essa semana. O direito de interpretá-la, afinal, ela gerou a Bíblia. Vamos ver aqui. É uma loucura, pô. Por que os cara não aceitam? Porque os caras não é fundamento dos apóstolos. Porque o Espírito Santo não está sobre as denominações deles. É por isso que eles não acreditam, pô. O direito de interpretá-la, afinal, ela gerou a Bíblia, portanto, ela é maior do que a Bíblia, dizem os católicos. Mas, acabei de mentir aqui agora. Será que foi a Igreja Católica que gerou a Bíblia e que cabe somente a ela interpretar a Bíblia? Vamos refutar então essas ideias aí, né? A Igreja Católica é maior que a Bíblia, a Igreja Católica é a única que pode interpretar a Bíblia, a Igreja Católica gerou a Bíblia. Primeira resposta, a Igreja Católica nem existia. Pense, por exemplo, nos escritos do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, vamos falar daqui a pouco, mas do Novo Testamento, eles tiveram autoridade nas igrejas desde o princípio. Como explica Bavinck, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos. Sei lá, tá dando pau aqui. Olha só. Eu não sei que tipo de protestante deixa ser seduzido por esses pastores, porra. Eu não entendo. Nem existia a Igreja Católica. Irmão, olha só. Atos dos Apóstolos 1. Ali você vê. Atos dos Apóstolos 1 e 2, ó. 1 e 2. Desde o princípio até o dia que, depois de ter dado pelo Espírito Santo a instrução aos apóstolos que escolheram, ó. Foi arrebatado ao céu. Olha só. Atos após 2 aqui, ó, desce o Espírito Santo. Primeiro a pregar ali, ó, Pedro. Olha só que interessante. Não tinha um Novo Testamento ainda escrito, tinha um Velho Testamento. A Septuaginta que os apóstolos usavam. Os apóstolos usavam não a Tanakh, o cano judaico, que exclusivo que o Cursilho de Jame tirou 7. Sabendo que o Velho Testamento vem para os judeus. O povo da Velha Aliança. O Novo Testamento vem para o povo da Nova Aliança. Ministro hábito da Nova Aliança, 2 Coríntios 3,6, que são os apóstolos, que foi confiado, os apóstolos em 2, que ele escolheu. Tanto que quem está pregando primeiro é São Pedro. Tinha um Novo Testamento, ô Mocelinho? Não tinha. Tinha uma Bíblia para... Não, meu irmão. É difícil, pô. É difícil. Eu não sei, para você ser pastor é coisa simples, pô. Só ter uma Bíblia, ter um lugar, um galpão vazio, fazer uma mesinha e começar a pregar, pô. Enganar o povo.
Paulo fala ainda, ó. Olha só o que Paulo fala. Olha só. Você pega em 1 Coríntios 15, ó. 15. Ó. Eu vos lembro, irmão, o evangelho. Voltando aqui, dá um pau que o celular ficou xarope. Olha só. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido, no qual estar firmes, ó. Por ele sereis salvo, e ser conservado como vos preguei. De outra forma, vão ter passado a fé, ó. Qual o evangelho que Paulo está pregando? O mesmo evangelho que São Pedro está pregando. O mesmo evangelho que São Tiago está pregando. Porque desce o Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar o que aprenderam com o Senhor Jesus Cristo. Olha só. É simples entender isso. Não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento vem do magistério. Por isso que nós veneramos o magistério. Vem da tradição, que é a pregação oral, segundo Tessalonicenses 3,15. E a escritura. O magistério não está acima da tradição, a tradição não está acima do magistério, o magistério da tradição não está acima da escritura. Porque são fonte da mesma fonte. E usava a boca dos apóstolos. O cara quer defender uma coisa, o Velho Testamento já sabemos a quem foi confiado. E o Novo Testamento? E ainda tem pessoas, ó, 52 mil visualizações. Ó, um comentário, eu fui católica praticamente durante 26 anos de minha vida. Hoje tenho 54 anos. E todos os dias eu louvo a Deus. Louva a Deus. Ó, sou católico e desejo as melhores bênçãos possível a todos os irmãos protestantes. Um excelente ano a todos, ó. Nós somos humildes, pô. Olha só. O direito de interpretá-la. Afinal, ela gerou a Bíblia, portanto, ela é maior do que a Bíblia, dizem os católicos. Já respondemos isso. Será que foi a Igreja Católica que gerou a Bíblia e que cabe somente a ela interpretar a Bíblia? Vamos refutar então essas ideias aí, né? A Igreja Católica é maior que a Bíblia, a Igreja Católica é a única que pode interpretar a Bíblia, a Igreja Católica gerou a Bíblia. Primeira resposta, a Igreja Católica nem existia. Pense, por exemplo, nos escritos do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento vamos falar daqui a pouco, mas do Novo Testamento. Eles tiveram autoridade nas igrejas desde o princípio. Como explica Bavinck, o cânon não foi produzido, como alguns dizem, por um ato de seres humanos, mas pouco a pouco por Deus, o diretor das mentes e do tempo. Esse é um argumento lógico e da própria evidência do bom senso. Peraí, foram os homens que geraram a palavra de Deus? Não foi o próprio Deus quem a gerou? E tem mais, na metade dos séculos. Homens inspirados pelo Espírito Santo, como vai dizer aqui. Olha como o cara ele é tão incrédulo, pô. Olha só. E provamos de Bíblia, empurramos de Bíblia essa mentira deles. Olha só, João 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Então, meus irmãos, Atos, olha só, 4:8. Ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo e ancião. Olha só, vou usar aqui o termo Espírito Santo, porque quem está fazendo a graça, quem está fazendo a obra, quem está edificando a igreja, é o Espírito Santo sobre a vida desses membros dessa igreja, dessas colunas, certo? Ó, Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos após 2, desce o Espírito Santo. Primeira pregaria é São Pedro, porque eles estão pregando o que aprendeu com a convivência com o mestre e ainda mais com a instrução do Espírito Santo, certo? Pedro, cheio do Espírito Santo. Agora, Atos 9:17. Ananias entrou na casa, impondo as mãos, disse, Saulo, Saulo, meu irmão, esse Jesus que te aparece no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. São Paulo, cheio do Espírito Santo.
Atos 7, a morte aqui, o martírio de Santo Estevão. 7, vamos ver aqui, achar o texto aqui, ó. 55, ó. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Olha só. Todos estão cheios do Espírito Santo. As apóstolos desce o Espírito Santo. Quem? Aquele escolheu. Na igreja. Olha só. A revelação ali. Paulo fala. Olha só. Ah, Davi que falou que foi homens. Oh, vai a merda vocês e o Davi, meu querido. Bíblia, escritura. Oh, meu querido. Então joga essa Bíblia fora sua, porque não vem da onde? Vem dos judeus. Fica só com o Velho Testamento, esquece o Novo Testamento. Para você foi homens que escreveram. Certo? Só. Se você pegar aqui, Gálatas. Olha só, pô. Eu vou deixar esse resto para outro vídeo. Gálatas, ó. 11, ó. 11, ó. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi, nem aprendi de homens algum mais mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha só. Tá entendendo? Seus fundamentos protestante é fundamento de homens. Inspiração de homens. Indo contra o verdadeiro Espírito Santo. Cristo escolheu 12, depois 70, Lucas 10. Ide anunciar, fazer discípulos. Ah, mas então, meu irmão, foi Lutero que escreveu o Novo Testamento. O Novo Testamento foi confiado pela Reforma Protestante. O catolicismo se corrompeu. Vamos ficar só com o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento vem da igreja. Vocês desprezam a igreja, vocês desprezam a tradição e fica só com a escritura. O Novo Testamento é da igreja? Não tem cabimento. Não tem. O catecismo já diz logo. É unidade. Ah, vocês desprezam o magistério. Diz que você está refutando. A tradição. E fica com a escritura. Olha o que São Paulo está falando aqui, ó. Não tem como ficar só com a escritura. Cristo fez muito milagre e prodígio. Se fosse escrito, nenhum livro do mundo inteiro poderia se conter. Se tantos livros, tantos milagres e prodígios que seria escrito. João 21, 24, 25. Olha só. Uma tradição de 2000 anos, meu querido. Só você tem noção que é 2000 anos? Caberia tudo aqui? Todos os milagres e prodígios, toda a pregação da igreja? Para finalizar, cadê as fontes? Eu quero saber a fonte. Ah, o Novo Testamento não foi a Igreja Católica, foi fulano, cicrano, etc. Até o Velho Testamento a igreja reconhece. Porque os judeus não tinham um cano específico, oficializado, etc. Fala no século III, acabou essa briga. Uma discussão há mais de 2 séculos. Agora vem a solução, Mocelin. Ó, eu só fico com a Bíblia. Eu só creio na Bíblia. Olha o que São Paulo vai falar para você. 2 Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes. Olha só, porque ele sabe que vai vir esses hereges aí, ó. E conservai os ensinamentos que de nós aprendestes. Olha só.
Seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só que interessante, pô. O ensinamento de nós que aprendeste. Por que de nós? Porque foi confiado à igreja. 1 Timóteo 3,15. Efésios 3,10. João 8,32. Conhecer a verdade está na igreja. Que uma só fé, um só batismo. Efésios 4,5. Romanos 8, uma só fé, que será proclamada mundialmente. Simples, ó. Porque Paulo sabe que vai vir muitos falsificadores da palavra. Paulo sabe que vai vir muitos divisores, porque Paulo está cheio do Espírito Santo. Paulo sabe que vai vir esses mané aí, ó, esses apologetas, não poupando rebanho. Atos 20, 25, 28, se eu não me engano, 29. Olha só, ainda ele deixa bem claro, ó. 2 Tessalonicenses 3,6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos, que leva a vida ansiosa, ao contrário da tradição, que de nós a tendes recebido, ó. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Voltando aqui, né, ó. Sabeis perfeitamente que deveis fazer para nos imitar, ó. Não temos vivido entre vós desagradadamente, ó. Então, meu irmão, não tem como. Como você sabe quem escreveu São Marcos, São Lucas, Evangelho de São João? Pela igreja que reconhece. Então, meu irmão, quem te garante que os 27 livros são inspirados realmente pelo o Espírito Santo? Quem te garante que esses 27 livros vêm do magistério? Quem te garante que escreveu São Marcos? Quem te garante que escreveu São Lucas? Quem te garante que escreveu São João? Quem te garante que escreveu São Mateus? A igreja que você gospe hoje em dia. Encerrando aqui esse primeiro vídeo, a Mocelin, né? Que papo furado, pô. Acredita aí esses mais de... Quantos inscritos? Quantas visualizações? Vamos ver. Quantas pessoas foi seduzida por esses doutores? 52 mil visualizações. 52 mil pessoas sendo enganadas. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.